Ok, pessoal, boa noite. Todos me ouvem? Meu nome é Reginaldo, tá? Meu Reginaldo Colbert, ou Colbert, como preferirem. Sou professor de literatura, também leciono redação, também leciono língua portuguesa, mas com vocês nós vamos conversar, vamos trabalhar literatura, tá bom? Falar um pouquinho sobre mim antes da gente começar, né? Já tenho aí uma certa estrada, já tenho já mais de 10 anos já no magistério, né? Sou formado pela UFRJ, com especialidade em literatura brasileira, tá? E é realmente a minha área, né? A parte que eu mais gosto. Então, eu escolhi fazer letras exatamente por causa de literatura, né? Minha paixão. E aí, para mim, foi uma alegria o convite de poder fazer parte aqui desse time, dessa equipe do Instituto Venturo. Então, para mim, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, tá? Então, como eu falei, já tem já uma Boa noite a estradinha. todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Professor Boa Reginaldo, noite. Opa, professora Lenita, Olá, boa noite. boa noite. Eu sou o Coronel Francisco, gestor do Instituto. Dou as boas-vindas aí aos nossos amigos que estão participando do aulão e, em particular, aos professores, né, Lenita e Reginaldo, por estarem conosco nesse desafio, mas muito enriquecedor, que é contribuirmos para que esses jovens possam alcançar os seus sonhos. E ingressarem para uma das instituições mais confiáveis do país, que é o nosso Exército Brasileiro. Então, a honra é toda nossa, professor Reginaldo, professora Lenita, a honra é toda nossa em estarmos com os senhores aqui, com a senhora, na nossa equipe. E aqueles que estão assistindo o aulão, né, lembrar que as grandes vitórias começam com o primeiro passo, às vezes tímido. E é esse, nós estamos aqui numa segunda-feira, com predisposição, né, para aprendermos, para trocarmos. Assim iniciam-se as grandes vitórias, né, com um pequeno passo. Então, parabéns a esses nossos jovens que estão aí assistindo a aula. E desculpe a interrupção, né, entrei um pouquinho atrasado, mas eu queria fazer a questão, né, de dar as boas-vindas aos dois professores e também aos nossos convidados, ok? Então, uma boa noite a todos, que tenhamos aí uma ótima troca. Ok. muito bem, obrigado, coronel. Obrigado de novo ao Instituto Venturo pelo convite, tá? Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui a nossa conversa. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês o material que eu preparei para a gente dar início ao nosso papo de hoje, tá? Bem mesmo, bem inicial, bem introdutório, tá? Para não ficar pesado para ninguém. Vamos lá, calma aí, rapidinho. Pronto. Todos vendo aí o material? Sim. Beleza. Então, é isso aí, né? Vamos começar com literatura, né? Então, vamos lá. Hoje, a apresentação do curso, né? E introdução. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do cronograma geral, né? Vamos analisar uns poucos textos e fazer uma questãozinha do concurso da ESA, tá bom? Então, vamos lá. Eu começo aqui, pessoal, a nossa aula com essa frase, tá? Que é uma homenagem e também a memória, né, do professor Alfredo Bose, né? Pode ser que os alunos não conheçam, né, mas ele é um professor muito caro, né, a nós da área de linguagens, né, um grande estudioso, né, da literatura brasileira, né? Todo mundo que estuda letras, que estuda poesia, um dia vai ler alguma coisa de Alfredo Bose. Infelizmente, nós perdemos esse mestre na semana passada, no dia 7, também vítima da Covid, né? Então, trouxe aqui um pouco, né, de algumas palavras dele para que a gente possa fazer essa homenagem e conversar um pouquinho sobre isso. E a frase que eu trouxe é essa daí: o poeta é um doador de sentido, né? Eu acho que essa frase é incrível, é linda, é maravilhosa, porque a poesia ela tem, né, esse poder de despertar as sensações
né, em quem a lê, né? Desperta paixão, desperta todos os tipos de emoções, né? Às vezes angústia, às vezes dor, né? Às vezes essa dor, essa sensação, esses sentidos são manifestados em quem lê, às vezes no produtor do texto ou nos dois. Há a troca também. Então a poesia ela tem essa coisa, né? Toda a arte tem isso, mas a poesia, que é a nossa área aqui, tem essa característica bem peculiar, né? Então é essa frase aí: o poeta é um doador de sentido, tá? Do professor Alfredo Bose. Cronograma geral, pessoal. Então, esse é o nosso curso, tá? Nós vamos começar, né, as nossas aulas estudando os gêneros literários, vamos falar da linguagem poética, então vamos ver gênero épico, lírico, narrativo, poético, vamos ver as diferenças entre cada um deles, tá? E principalmente as características, né? As questões de concurso, quando vão cobrar esse tipo de conteúdo, vai simplesmente direto na característica. Então nós vamos diferenciar bem, tá? Isso aí, para que a gente não, para que a gente possa tirar todo tipo de dúvida que possa vir a aparecer, né? Vamos falar da linguagem poética, né? Como produzir um texto poético, como analisar o texto poético, como identificá-lo, né? Ver a diferença entre a linguagem não poética, a linguagem poética, né? A professora Lenita vai trabalhar com a linguagem mais formal, né? Ela não trabalha a linguagem poética. Então, nós vamos ver essas diferenças. Então, essa vai ser o primeiro tópico da nossa primeira aula do curso, tá? Figuras de linguagem, tá? Fundamental para o estudo de literatura, fundamental para a gente poder conhecer, identificar as escolas literárias, as características de cada poeta, de cada prosador, de cada escritor, tá? Identificar que tipo de figura é mais comum naquele período literário, né? Enxergar a figura, identificar exatamente onde que ela está no verso daquele poema. Então, vou mostrar tudo isso para vocês, tá? Diferenciar cada uma delas, trazer exemplos, fazer exercícios, questões. E figura de linguagem é um tema que é muito comum de cair no concurso da ESA e outros concursos militares também, tá bom? Terceiro tópico, trovadorismo, humanismo e renascimento. Então, vamos falar sobre cantiga de amigo, cantiga de amor, ver a diferença também entre cada uma delas, tá? Esse tipo de conteúdo também é muito exigido, muito cobrado nesse concurso, tá bom? Então, vamos analisar direitinho as cantigas, interpretar, nós vamos ler, eu vou trazer sempre texto para a gente analisar, tá, pessoal? Eu vou falar sobre o contexto histórico de cada escola literária, vou falar sobre as características principais, mas sempre voltado para o texto. Eu vou mostrar o texto para vocês, eu não vou dar só tópico com o nome da escola, as características, né, os nomes dos principais escritores, das principais obras, para você decorar aquela tabelinha. Não, eu vou fazer isso, isso tem que fazer, não tem como pular, não fazer isso. Mas a gente vai... Falando de trovadorismo, Reginaldo, Né? o pessoal guarda direitinho quando lê a primeira cantiga de Maldizer e de Escárnio. É Exatamente. só olhando o texto, É. a galera não esquece. Mal dizer escárnio, clássica, né? Pois é. Ah, então, nós vamos trabalhar os textos. Eu vou mostrar a vocês a como interpretar o texto, né? Porque, obviamente, nas nossas aulas sempre teremos os nossos bizus, né? O bizu sempre vai rolar. Mas eu vou mostrar também como identificar o texto poético, você conseguir olhar o texto sem o nome dele, sem o nome do autor, falar isso aqui é realismo, isso aqui é barroco, isso é trovadorismo, tá? Nós vamos identificar cada tipo de texto. E aí, quinhentismo também, tá? Vamos conversar sobre isso. Quinhentismo é uma conversa muito rápida, tá? Vamos mostrar a diferença entre literatura de informação, literatura de catequese, vamos analisar a carta do Pero Vaz Caminha, tá? Então, esse é o conteúdo de quinhentismo que nós vamos estudar. Barroco, aí já começa a ficar mais extenso, aí o conteúdo já vai aumentando, né? Porque aí sim, a partir do Barroco temos literatura brasileira mesmo, né? Até no dia que eu for falar de quinhentismo, eu vou mostrar para vocês que o quinhentismo ainda não é chamado de literatura brasileira,
e sim de literatura feita no Brasil. Aí sim, barroco, nós temos literatura brasileira. No dia dessa aula, eu vou mostrar a vocês por que que tem essa diferença, tá? E aí, no barroco, fundamental o contexto histórico, a questão da religiosidade, tá bom? Vamos conversar sobre tudo isso. Vou mostrar para vocês a diferença entre o barroco na prosa e o barroco na poesia, as diferentes fases, os modelos de produção que o mesmo poeta barroco tem, né, o nome principal do barroco, né, o Gregório de Matos religioso, o Gregório de Matos da crítica social, né, o satírico, vamos perceber e enxergar como uma mesma pessoa consegue escrever poemas tão diferentes, parecendo que são pessoas diferentes. Nós vamos interpretar, analisar tudo isso também com calma nas nossas aulas, tá? Arcadismo, vamos falar também sobre esse período literário, vamos falar sobre a relação, né, do arcadismo com o período da Inconfidência Mineira, e aí a gente pode fazer até uns links com história. Então, nós vamos estudar também esse movimento, né? O arcadismo é legal que a gente faz o resgate lá no classicismo, mostra as semelhanças e também tem a conexão com o período histórico brasileiro. É uma escola literária que eu gosto muito de trabalhar. Então, nós vamos também analisar romantismo, poesia e prosa. Então, romantismo, né? Independência do Brasil, uma das escolas que também mais gosto de trabalhar. Nós vamos estudar a poesia e a prosa romântica. Eu tenho mais preferência pela poesia. Então, nós vamos mostrar as 3 gerações da poesia romântica, as diferenças entre elas, tá? Porque mesmo sendo tudo romantismo, tem diferença entre a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. O nome de cada uma, por que que leva esse nome, os principais escritores. Você vai diferenciar, você vai olhar um poema romântico e você vai falar, esse poema é da segunda geração, esse é da terceira, tá? Com as nossas aulas. Realismo e naturalismo, tá? Aí já tem uma virada de postura na hora de produzir o texto. Vamos entender, né, a revolução científica. De novo, a gente vai fazer um resgate histórico muito importante aí nesse momento, né, de realismo e naturalismo, um diálogo muito interessante com as ciências, tá bom? Então, nós vamos também analisar esse tipo de texto, que é uma escola literária também muito interessante, tá? Que dá para o professor trabalhar muita coisa legal com essas escolas aí, tá? Parnasianismo, escola da forma. Nós vamos estudar também, né, o período lá onde você tem a poesia sendo contemplada em detrimento da prosa, o culto à forma, Olavo Bilac como nome principal. Vamos também identificar as características, tá, e as particularidades desse movimento também brasileiro, que no Brasil não teve grande repercussão, mas que tem sim a sua importância, tá? E cai no concurso. No último concurso caiu o parnasianismo, embora seja um dos movimentos mais breves assim da literatura brasileira, tá? É cobrado em concurso. Simbolismo, vamos trabalhar também, né? Falar um pouquinho sobre os nomes principais. E aí vai começar a entrar o século XX, ali virada de século XIX para século XX, pré-modernismo e vanguardas europeias, a influência dos movimentos do modernismo na Europa que influencia os artistas brasileiros. Eu gosto muito de dar aula de vanguardas europeias, porque eu sempre, antes de entrar nos textos literários, eu trago os movimentos, as escolas de vanguarda, nas artes plásticas. Então, eu trago quadros, esculturas, vou mostrar para vocês as imagens, e aí vou identificar para vocês as características das escolas literárias, né? Futurismo, surrealismo, né? E as outras, nos quadros, nas imagens, para depois, quando a gente for para a poesia, você identificar a mesma característica que tem no quadro, no verso do poema. Você vai ver isso nas nossas aulas, tá? O pré-modernismo, né, que eu falei rápido dele, é interessante porque ele não é chamado de escola literária por alguns estudiosos da literatura, porque ele é como se fosse um movimento de transição. Então, aí há muita diferença de produção artística entre os escritores daquela época. Então, por isso que muitos estudiosos não consideram como uma escola literária
assim como um movimento de transição, tá? Para o século XX. Aí vem o modernismo, primeira fase, segunda e terceira. Nós vamos estudar também as diferenças, os principais nomes, analisar os textos, interpretá-los, para que vocês possam terminar o curso, ó, afiadíssimos, pessoal. Vocês vão gostar muito, tá? Então, é isso que eu trago para vocês de cronograma. A professora Tayana chegou aqui. Boa noite, professora. Quer falar alguma coisa? Olá. Com certeza. Boa noite. Eu sempre quero falar alguma coisa. Brincadeira, gente. Não vou atrapalhar, não. Uma boa noite a todas e a todos. Fico feliz de poder assistir a aula dos meus colegas de equipe e amigos, sobretudo. Maravilhosos. Eles estão em ótimas mãos. Eu acompanho a equipe, né? Dando português, junto com o Regis, que eu chamo de Regis, né? E a Lenita. E daqui a pouquinho, quando eles estiverem cansados, eu entro para dar alguns recadinhos para vocês mais burocráticos, tá? Não vou interromper, não. Beijinhos. Vou assistir aqui. Eu estava conversando com eles, Tayana, sobre o cronograma, né? E trouxe para eles também, acho que também seria legal você ver, uma homenagem ao professor Alfredo Bose, trouxe uma frase dele bem legal, né? Contei para eles quem foi, né? E aí resolvi fazer esse resgate aqui em memória do professor que nós perdemos. Muito triste, né? Muito triste. Uhum. Eu também Pois é. falei dele essa semana. Uhum. E tudo que a gente aprende de literatura, a gente aprende com ele e com o Antônio Cândido, né? Então, para a Sim, gente exatamente. é muito difícil. Com certeza. Eu guardo com carinho aquele livro dele que você me deu. Muito bem. Então, esse é o nosso cronograma, pessoal. Vamos começar agora um pouquinho nossa introdução, né? Eu escrevi essas pequenas palavras aqui, às vezes eu tento ser meio resumido, mas aí eu me empolgo. Então, eu vou ler um pouquinho rapidinho e vou explicando para vocês também, para que fique bem claro o que eu quis transmitir para vocês sobre o conceito, tá? Então, vamos lá, ó. A palavra serve para comunicar e interagir. Serve para provocar emoções, produzir efeitos estéticos, isto é, produzir literatura, criar, né? Então, quando a pessoa vai escrever o poema, vai escrever, enfim, o texto em prosa, às vezes até uma letra de música, né? A literatura dialoga com a música, né? O diálogo entre literatura e música é muito próximo, né? Então, o próprio texto literário, ele é musical, ele possui musicalidade. Então, é a criação. A arte é essa manifestação, essa criatividade que sai, né, no caso da literatura, através das palavras. Até botei, ó. Também assim a arte se manifesta. Toda a literatura implica apropriar-se de alguns dos conceitos básicos dessa arte, mas também deixar o espírito leve e solto, pronto para voos e decolagem. A literatura é uma das formas de expressão artística do ser humano, juntamente com a música, a pintura, a dança, a escultura, o teatro, etc. Assim como o material da escultura são as formas e os volumes, e o da pintura são as formas e as cores, o material básico da literatura é a palavra. Logo, literatura é a arte que se manifesta por meio das palavras. Então, o artista ele pode produzir a sua arte de diferentes formas, né? Na escultura, na pintura, no desenho, no cinema, no teatro, na dança, na música, na arquitetura, e também através das palavras, que é a nossa amiga literatura. Bom, então vamos lá. Aí, galera, uma coisa que é interessante a gente perceber como a literatura dialoga com o mundo, com as coisas, tá? Eu quis trazer alguns exemplos disso para vocês aqui. Olhem esse primeiro texto. O diálogo da literatura com o mundo, né? Foi esse o título que eu dei ali. Aqui em cima, pessoal, nós temos uma notícia de jornal, fato real, tá? Não é ficção. Uma notícia de 2010, saiu na Folha de São Paulo. Cientistas americanos estudam o caso de uma mulher portadora de uma rara condição, em resultado da qual ela não tem medo de nada. Então, essa mulher aí, eu tinha alguma condição, né? Não sei se é doença, anomalia genética, não sei qual é a palavra usada, mas ela era incapaz de sentir medo. Isso é real, saiu mesmo aí em dezembro de 2010. E aí, o escritor Moacir Scliar publicou uma crônica baseada nesse texto. Aí você vê que legal. O fato gerou um texto ficcional.
Então, a literatura, ela dialoga com a realidade dessa forma, né? Isso é muito legal, tá? Eu vou ler rapidinho para vocês, porque o texto é bem legal, acho que vale a pena compartilhar com vocês. Ele não sabia o que o esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade, havia aí também o elemento interesseiro. Tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado A Vida com a Mulher Sem Medo. Uma obra que imaginava poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente obedecidas pela mulher. Olha que horror. Mas como impor sua vontade? Como muitos, ele recorria a ameaças. Era o café servido às 9 horas da manhã. Se não, e aí vinham as advertências. Senão eu grito com você, senão eu bato em você, senão eu deixo você sem comida. Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso. Ao contrário, ria às gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia gentil: bem que eu queria ficar assustada com suas ameaças, como prova de consideração e de afeto. Mas você vê, não consigo. Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na mulher transformou-se para ele em questão de honra. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por socorro. Como fazê-lo? Pensou muito a respeito, chegou a uma conclusão. Para amedrontá-la, só barata ou rato. Resolveu optar pela barata por uma questão de facilidade. Perto de onde moravam, havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu 4 exemplares e guardou num vidro de boca larga. Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já antegozava a cena. Ela, sem dúvida, subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele, enfim, se sentiria o vencedor. Foi neste momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o rei dos ratos. Quando a mulher finalmente retornou, encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas, gritando histericamente. Fazendo jus à fama, ela não demonstrou o menor temor. Ao contrário, ria às gargalhadas. Foi buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou-o sem maiores problemas. Feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele segurava o vidro com as 4 baratas, o que deixou-a assombrada. O que pretendia ele fazer com os pobres insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? Àquela altura, ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para assustá-la seria um vexame, mesmo porque, como ele agora o constatava, ela não tinha medo de baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação e admitir que viver com uma mulher sem medo era uma coisa, no mínimo, amedrontadora. Legal, né? Texto aí do Moacir Scliar, pessoal. Então, olha que legal. Saiu a notícia, ele na hora bolou essa ideia aí e escreveu essa crônica tão legal, tá? E aí, por que também tem esse nome de crônica, né? Rapidamente falando aqui. Alguém sabe dizer? Alguém quer explicar? Por que que o nome é chamado de crônica? O pessoal está tímido? Eu não sei explicar isso aí, não. Então, obrigado, Eu só, Tayana. eu só lembro de Cronos, o Deus do tempo. Então, é bem isso mesmo, né? Tem a ver, Tem a ver. mas Então, para a galera que não lembra, crônica é
um texto narrativo. Assim como existe o conto, o romance, a novela, a fábula, nós também temos a crônica, né? E aí qual é a particularidade da crônica em relação aos outros textos narrativos, né? É que ela explora fatos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para contar uma história, né? Então essa relação aí doméstica, né, até meio que abusiva desse marido com essa mulher, mas que foi um abuso que acabou voltando-se contra ele, né? O tiro saiu pela culatra. Infelizmente acontece, relações de abuso, enfim, de patriarcado, enfim, não quero entrar nessa discussão agora, mas isso acontece. E a crônica trata disso, né, de escolher fatos simples do nosso dia a dia para contar uma história. Isso é que é legal, porque o artista consegue pegar uma simples situação do cotidiano e transformar num texto, às vezes, muito divertido, muito bonito, muito emocionante, né? É o que a literatura faz. Aí a arte se manifesta, tá? O Drummond, por exemplo, tem uma crônica chamada Assalto, que é só sobre uma velhinha que vai à feira comprar, não lembro o que que é que ela compra, se é o tomate, ela pergunta o preço, e aí o moço fala o preço, ela acha muito caro, ela fala, meu Deus, isso é um assalto. Só que aí quando ela fala muito alto, gera uma confusão na feira, né? O corre para cá, corre para lá. Ou seja, um texto divertidíssimo sobre um simples fato de uma mulher que foi à feira, né? E aí você vê a genialidade do artista, né? E aí por isso a crônica, né? A ideia de crônica, né, esse nome, né, como a Tayana falou, né, vem lá de Cronos, né, o titã do tempo, né? E tempo cotidiano, dia a dia, né? Tem toda essa relação. Daí vem as palavras também, cronologia, cronômetro, enfim, todas essas que têm essa mesma origem, essa mesma raiz, tá? Então, essa é uma das maneiras que a literatura tem de dialogar com o mundo. Essa é uma das maneiras de usar as palavras para se produzir arte, para fazer arte. Para por aí? Não. Temos um outro texto aqui. Tem esse poema aqui, Grito Negro, que é a literatura como crítica social. Ela pode também ser usada como crítica social? A arte pode ser usada como crítica? Com certeza, né? Provocar reflexão, mover o mundo, transformar a sociedade, transformar o ser humano, com certeza. Tá? Ela precisa fazer isso? Não, né? Mas é uma possibilidade. Então temos aqui esse texto bem interessante também do escritor José Craveirinho, poeta moçambicano. Ele diz assim, ó: eu sou o carvão e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou o carvão e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão e tenho que arder sim e queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder, queimar tudo com a força da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão. Esse texto, galera, ajuda a gente a refletir sobre a questão da exploração, né, do trabalho, da força de trabalho. Não sei se vocês conseguiram enxergar isso, né? Nós aí nessa rotina, né, da vida, independente do nosso trabalho, de alguma forma, a nossa força de trabalho é explorada por alguém, né? Uns mais, outros menos, mas a exploração sempre rola, né? E aí, quando ele usa essa metáfora, né, de se considerar carvão, ele quer dizer, ele cria toda essa analogia, essa associação, né, do carvão que é queimado e aí por isso gera lá a energia, né? Vocês lembrando, né, de para que é usado o carvão, né? Ele é jogado na caldeira, né? E aí a caldeira gera força, gera energia, né? Por exemplo, uma locomotiva, por exemplo, né? Aquelas locomotivas antigas, aquele trem antigo, né? A chamada Maria Fumaça. Precisa lá do carvão para gerar energia para o trem andar. É essa mesma ideia aqui, essa mesma analogia que ele faz. A partir do momento em que nós somos, vou usar outra palavra, né? Outra metáfora, a partir do momento em que nós somos espremidos, né? Essa nossa força de trabalho se manifesta e aí a gente é
explorado dessa maneira. Tá? Então, ele fala, e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão, né? Quando ele fala fazes-me tua mina, ele está mostrando que de onde o carvão ele é coletado, né? Nas minas. Então, ele é a mina de carvão. O patrão vai em cima dele, né? Tirar tudo que ele consegue tirar desse trabalhador, né? Para obter o seu lucro, obter a sua riqueza, né? Aí ele fala, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não, patrão. Né? Para sempre não. Eu sou carvão e tenho que arder sim e queimar tudo com a força da minha combustão. Né? Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder, queimar tudo com a força da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão. Ele fala eternamente não, né? Porque o carvão não dura para sempre, né? Uma hora essa energia, esse poder, né? Ele se desfaz, vai virar cinzas, né? Ele mostra aqui, ó, até arder até as cinzas da maldição. Uma hora esse carvão virar cinza. Por isso que não é eternamente. Bom? Muito bem. Alguém tem algum comentário para fazer? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar? O espaço é livre aí, aberto, pessoal. Ninguém. Bora, galera. Estão tímidos. É. Capa intelectual. Alguém, a galera aí gosta de literatura, não gosta, tanto faz como tanto fez. Sentindo falta da Mariana, uma aluna que assistiu a todos os salões. Ela comenta muito. Vamos lá, Júlia. Olha lá. Camila está respondendo que gosta muito de literatura. Vários coraçõezinhos. Legal. Então, Victor. Júlia ou Júlia, não sei como é que é. A pronúncia, né? Acho que é Júlia, né? É. Mais ou menos. Vamos ver se o Reginaldo consegue ser mais persuasivo. Vamos tentar aí. Ao longo do curso a gente vai conseguindo aí. Tomara, né? Vou tentar. Eu acho que um comentário, acho que uma coisa que eu vejo como muito bonito na arte, no geral, né? É a possibilidade da polifonia, né? Dos muitos diálogos. Uhum. Então, que um texto pode estabelecer, assim. Esse poema, por exemplo, é um poema que dialoga com várias outras áreas do conhecimento, né? A gente pode, por exemplo, a professora Bianca Porto, que é professora de geografia, no aula em que ela deu aula com o Jonathan Xavier, ela mostrou um texto da prova de geografia, que era um texto na prova de português da ESA, que era sobre geografia. Então, e ela estava mostrando como que, por meio de um texto, às vezes até literário, ela poderia explorar um assunto dentro do conteúdo dela, né? A arte faz isso, ela se comunica com vários segmentos, enfim, várias outras ciências. E eu acho que uma outra coisa legal também da arte, da literatura, né, é que, puxando sardinha, obviamente, para o nosso lado, é um tipo de arte em que a gente pode ter todas as outras modalidades dentro dela, né? A gente lendo um romance, por exemplo, a gente pode ter acesso, né, à descrição de um quadro, à descrição de uma escultura, né? Enfim, as músicas, né, as canções, e tudo isso pode aparecer na literatura. Então, ela é muito ampla e às vezes, Júlia, né? E às vezes, Júlia, ela é meio cansativa, exaustiva nesse sentido, porque exige muito de nós, exige muito do nosso conhecimento, da nossa capacidade de relacionar, correlacionar as coisas. Mas depois que você começa, aí já era, a paixão, o negócio fica... A gente começa a mesma coisa que quando você está ali, você está ouvindo aquele pagode, você lembra do crush? É exatamente a mesma coisa que acontece com a gente agora. no texto literário. A primeira catarse que você faz com qualquer obra de literatura, aí quando você entende, né, o conceito de catarse, a primeira catarse que você faz, você fica, meu Deus, eu amo, socorro!
E aí depois tudo é para você. Tudo Né? é pra você. Eu e Lenite estávamos falando esses dias, né, sobre Drummond. Ah, não, parece que ele escreveu para mim, assim, eu tenho certeza. E é assim, exatamente como a música lá que você ouve, você fica, ai meu Deus, que triste, que dor de cotovelo. Acontece isso também com a... E às vezes para provocar a gente, né, Reginaldo? Nem sempre para fazer com que fique confortável. Na verdade, normalmente não é confortável, né? Normalmente é para perturbar, né, Isso, a nossa cabeça. exatamente. Ela presta esse serviço também para a gente, né? Tirar a gente da zona de conforto, entendeu? E quando a gente está na zona de conforto, a gente se acomoda, fica aqui, né? Mas a arte, ela faz isso, né? Ó, a arte está se transformando o tempo inteiro, né? Então ela quer que o ser humano também se transforme junto com ela, né? E a partir do momento em que o ser humano se transforma, o mundo se transforma. Ele transforma o mundo, né? A É. arte tem esse poder de fazer do mundo um lugar melhor. É poder Eu, olhar as coisas e sobre outra ótica, né? Outra perspectiva, com certeza. eu gosto de falar para os alunos também que nós estamos inseridos nisso. Uhum. Nós somos artistas. Nós Isso. podemos escrever poemas, podemos escrever crônicas, podemos produzir, porque a arte, eu tenho esse olhar, né? A controvérsia, mas a arte depende muito da gente, né? É. Depende muito do ser humano. Embora os parnasianos não achem tanto assim, mas, É, mas a arte depende da gente, né? Então, a gente também pode se sentir inserido, né? com certeza. Exatamente. Isso que você falou, né, do quadro, né, como é que você falou de poder descrever um quadro, né, num poema. Eu cheguei a falar disso também, quando a gente estava aqui falando do cronograma, né, aí eu comentei rapidamente com eles sobre vanguardas europeias, que a gente vai ter aula disso, e aí eu mostrei para eles, falei para eles que quando eu dou aula de vanguardas, antes de ir para o texto literário, eu vou primeiro para artes plásticas. E aí eu falo sobre o contexto histórico da época e a manifestação daquela escola nas artes plásticas, né? Mostra as características todas nos quadros, e aí depois eu vou para o poema, que aí eu acho que faz o aluno conseguir captar melhor a característica daquele movimento no poema, depois que ele enxerga no quadro. Então, quando ele percebe lá a característica do cubismo numa obra do Picasso, quando ele pega um poema cubista, ele consegue associar mais rápido, né? Então, esse diálogo é muito interessante, né? Você vê uma mesma característica, uma mesma escola literária se manifestar em áreas da arte diferentes, né? Isso é muito legal. E até em momentos históricos diferentes também, né? Quando a gente fala romantismo, a gente não precisa achar que um poema romântico foi só produzido naquele período do início do século XIX, momento lá da independência do Brasil. Não. Na década de 80, o Cazuza escreve Exagerado, que é um poema romântico perfeito, né? Então, a arte ela é atemporal, Eu né? falo isso sempre, essa é minha teclinha, assim, da Aham. literatura, porque eu não sou especialista em literatura como o Reginaldo, né? Eu sou da gramática, mas amo a literatura e ela me aceitou, parece que os alunos gostam quando eu falo dela, mas não é minha área, não. Só que o que mais me encanta na literatura e na arte, né, é que ela não morre nunca. É. Essa imortalidade é o que eu falo para os alunos. Ah, mas para que eu vou estudar barroco? Ah, para que eu vou estudar trovadorismo? Para que eu vou estudar, enfim? Gente, Uhum. a gente vai ao MAC, né, o Museu de Arte Contemporânea, assistir a uma exposição que foi produzida, sei lá, este ano passado, e a gente consegue identificar características do barroco, do arcadismo. A gente consegue ver isso, né? Nas músicas que a gente ouve hoje, como o Regis comentou do Cazuza, tá tudo muito vivo. Porque essa divisão que a gente faz, né? Século não sei o quê, século não sei o quê, isso não existe na realidade, né? A Ah, gente tem uhum. sempre essa mistura, a gente separa para ser mais didático, para Isso. dar certo, né? Uhum. Para vocês aprenderem. Mas É, está tudo vivo. exatamente. Galera aí quiser construir um poema parnasiano, pode fazer isso agora. Não tem essa não. Você vai ficar preso ao período cronológico, não. A gente faz essa cronologia para poder facilitar a compreensão, né? Mas não tem essa não, né?
é só um marco para poder ajudar na hora de separar, de, enfim, criar aquela linha do tempo, né? Mas a arte é atemporal. Você pode usá-la ou não, mudá-la, modificá-la, transformá-la a hora que você quiser, né? A hora que você bem entender, sem problema algum. Né? Todos nós temos essa possibilidade. Não, poema dadaísta, eu acho que já todo mundo já fez em algum momento, É mesmo sem verdade. saber que era dadaísta. É verdade. Eu não sei se algum dos alunos aí gosta de escrever, né? Já tem o hábito de escrever, ou já escreveu alguma coisa, né? Às vezes nem que seja aquele diário, aquelas reflexões, desabafos que a gente transfere para o papel. Um dia a gente já produziu literatura de alguma forma, né? A gente começa a produzir literatura desde pequeno. Ó, foi quem falou aqui. Ah, a Camila gosta de escrever, tá vendo? Que tipo de coisa que você escreve, Camila? Reflexões, poemas, o que é que você escreve? Quer compartilhar conosco? Não precisa compartilhar o texto, só dizer o que você gosta de escrever. Nossa, se quiser compartilhar o texto, pode também. Enquanto a Camila, escrever poesia, legal. Que nem eu também gosto bastante. Já tem um bom tempo já que eu não escrevo, mas eu escrevia bastante também. Poesia também é minha paixão. Muito legal. É engraçado que muita gente que lia meus poemas fala, mas eu não estou vendo muita rima aqui não. Falei, o meu não tem rima não. As palavras vão saindo e aí a pessoa que vai ler que se vira. Isso é legal também, né? É, né? Pode falar. Pode falar. É porque antes de estudar qualquer coisa que tenha a ver com a teoria literária, etc., a gente tem muito aquele imaginário. Às vezes a pessoa até vira e fala, não gosto de literatura. Porque a pessoa tem imaginários que tem que ser aquela coisa bem parecida com o parnasianismo, né? Isso. Assim, com aquela métrica super arrumada, aquelas palavras super rebuscadas, que você vai olhar aquilo e vai ler, nossa, que inteligente, mas não entendi nada. Né? E aí pensar, não, é chato, não gosto. E aí, como a Tayana comentou, no momento que você faz a primeira catarse, o negócio, no momento que tem aquela ali identificação, caraca, nossa, tudo a ver com o que eu tô sentindo, é isso, você pensa, nossa, amo literatura, é isso. Uhum. Exatamente. E uma coisa legal da arte é isso, é essa desobrigação de ter que fazer você se encaixar em rótulos. Você poder compor, produzir da maneira que você se sentir melhor, né? Porque como é que a gente vai encaixar, né, em um padrão a nossa emoção, a abstração dos nossos sentimentos? Não dá. Isso é o que o Parnasiano tentou fazer, né? Mas, sabe, você não precisa. Isso é muito legal, né? Uma das coisas que mais me fez enxergar isso foi quando eu conheci a poesia do Manuel de Barros. Até conversei rapidamente com a Lenita hoje. Quando eu vi ele falar de pedra, chão, de rio, sabe, com palavras tão simples, escrever poemas tão incríveis, eu falei, meu Deus, esse homem mudou minha vida. Então, ele me mostrou mais do que os outros como é fazer poesia, né? Então, até para quem não conhece aí, a galera que está chegando, recomendo pesquisar sobre Manuel de Barros. Joga no Google aí, você vai ver vários poemas dele, palavras simples, muito simples, mas com versos lindíssimos, lindíssimos. A aula está sendo gravada, então outras pessoas depois podem também ter acesso. A gente está nesse Legal. primeiro momento aí, né, de divulgação, mas vai ser gravada, então indica bastante. Manuel Barros é maravilhoso, né? Uhum. Muito, muito bom mesmo. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Me empolguei aqui e esqueci outra coisa para falar. Daqui a pouco eu lembro. Então, esse é outra maneira da literatura também dialogar com o mundo, né? Temos lá, através da crônica, de um texto humorístico, aqui como crítica social. Então, de inúmeras formas, essa manifestação é possível, tá? Muito bem. Aí, galera, trouxe aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Uma questãozinha. Sobre a arte barroca, pode-se afirmar que, olha só o que a ESA faz. A ESA não está nem aí para você, cara. Ela não joga nenhum texto para você, para te ajudar a entrar na escola literária, a se familiarizar.
ela não está nem aí. Ela chega, lança a questão e, tipo, se vira, meu amigo. Sobre a arte barroca, pode-se afirmar que, tipo, do nada, tá lá fazendo a questão de português, lá, função sintática, morfologia, do nada embaixo vem sobre a arte barroca, pode-se E afirmar que. também, diga-se de passagem, não tem nada a ver com nada, né? Que eles botam um texto lá ilustrativo Isso no aí. início. Às vezes eles fazem assim, só para interpretação de texto. As outras questões ficam deslocadas e não tem nada a ver também com a redação, né? Isso, isso. Bem. Do nada brota essa questão aí que dá teu jeito. Meio Tem que saber. dadaísta, né? É, é isso mesmo. Isso é muito doido na ESA, galera. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Então, olha lá. Temos aqui 5 alternativas. Vamos ver aí quem se habilita a acertar essa questão. Arriscar um palpite. Obviamente, a gente não viu, né, o conceito que a gente vai estudar para poder, que a gente precisa saber para poder responder essa questão. Mas como é só um iniciozinho mesmo, a gente conversa rápido. Então, olha lá. Letra A. Há uma presença de estilo tropical com elogios à diversidade social. B. Há elementos do conceptismo marcado pela relação da argumentação. C. Usa linguagem rebuscada, sem figuras de linguagem. D. Traz a ideia de que tudo pode ser estável. E E. Usa uma linguagem simples e objetiva, sem exagero. E aí, pessoal, alguém arrisca? Algum de vocês já talvez até feito essa questão já em casa estudando, né? Alguém arrisca? Qual letra que pode ser? Bora, povo, põe a resposta aí, se expõe. Estamos num mundo. Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos: se tiver errado, a gente ri um pouco dessa cara, mas depois passa. O importante é você responder, né? É falar alguma coisa, não deixar a gente no vácuo. É isso aí. O pessoal tá envergonhado, não quer responder, não. A galera não tá Acho que afim eles de... estão pensando, acho que eles estão pensando. Pode ser, pode ser. Bora. Olha lá, tem gente até que está saindo. Com medo de. Gente, puxa. Volta aqui. Cadê? A Camila que saiu, daqui a pouco ela vai, volta de novo. E aí, gente, vamos tentar aí. Pô, na aula com o Gabriel, eu e Gabriel, de inglês, ele não me perguntou, Tayana, qual você marcaria? Ao vivo, assim, na frente de todo mundo. E eu lá tendo que lembrar do verbo to be. Pior estudo que eu acertei, aí depois eu falei, não, vou trocar. E fui lá e errei. Pois é. Eu fiz exatamente o que falo para os alunos não fazerem. Trocar de última hora. Ai. Acho que ninguém vai falar não, hein? Tô achando que o pessoal tá então com medo vamos... de errar. Eu acho que o vamos pessoal tá lá, pensando então. assim, o que é barroco? Pode ser, é possível. Então, Barroco é uma escola literária que nós vamos estudar, tá, pessoal? É a primeira escola literária brasileira mesmo, né? Como eu falei rapidamente quando eu apresentei para vocês o cronograma do curso, anterior ao Barroco nós temos um movimento chamado de quinhentismo, e aí ele tem esse nome que é do século XVI, 1500, e aí o Barroco é o que vem logo após, também chamado de seiscentismo, exatamente por isso, século XVII, 1600. Então, vamos lá. Aí, né, ele é chamado de primeira escola literária brasileira, porque até então você não tinha brasileiro produzindo literatura. No quinhentismo, você tem não brasileiros produzindo literatura aqui no país. Então, é chamado de literatura feita no Brasil e não de literatura brasileira. Mas a gente discute melhor isso depois. Olha essa letra A. Há uma presença de estilo tropical, com elogios à diversidade social. Essa alternativa não tem nem nexo, né? Não tem nem sentido direito, né? Elogiar a diversidade social nem passa nem perto do movimento barroco, tá? O barroco é um movimento que se caracteriza pela inconstância do homem do seu estar no mundo, essa angústia, né, entre ser antropocêntrico, entre ser teocêntrico, né? Essa angústia interna do ser humano, essa angústia interna do homem. Então,
elogiar a diversidade social, não tem nada a ver, tá, com o barroco. Então, letra A, sem chance. Há elementos do conceptismo marcado pela relação da argumentação. Pessoal, no barroco nós temos duas técnicas de composição muito particulares. Uma chamada de cultismo e outra de conceptismo, tá? Por isso, realmente vai ser essa letra B, tá? Então, explicando rapidamente o que é isso. O cultismo, que é uma técnica mais presente na poesia, ele trata mais da forma, né? Com os jogos de palavras, com o uso de figuras de linguagens. E o conceptismo você vê mais na prosa, que é mais o jogo das ideias, né? Com analogias, associações. Então, fica mais no jogo de ideias, que é uma técnica de composição barroca, mais presente na prosa. Pode ter na poesia também, mas ele é mais presente na prosa, tá? Por isso, ó, a relação da argumentação. Tá? Quando você tem, por exemplo, os sermões do Padre Antônio Vieira, você tem conceptismo aparecendo ali. Nós vamos ver isso nas nossas aulas, tá? Então, por isso, o gabarito é essa aí, tá? Letra B. Vamos ver os erros, né, onde estão, por que a C, D e E estão erradas, né? Usa linguagem rebuscada? Sim, rebuscada usa mesmo. Só que sem figura de linguagem? Não, pelo contrário. No barroco nós temos muitas figuras de linguagem, né? Antíteses, paradoxos, metonímias, enfim, temos bastantes figuras. Então, por isso não poderia ser assim. Traz a ideia de que tudo pode ser estável? Pelo contrário, né? No barroco, a instabilidade do homem ela é constante. A única coisa que é estável é a instabilidade do homem. A única coisa que não muda é isso. Ele está sempre em conflito, tá? Eu vou mostrar para vocês essas características nos poemas, mas também vou mostrar na arquitetura. Vou trazer a arquitetura barroca aqui, para vocês verem como essa inconstância do homem, essa angústia existencial do homem, se manifestava na arquitetura e também nos quadros. Vou trazer também Caravaggio, a gente vai olhar os quadros, vocês vão ver para depois a gente ir para os textos, tá bom? Então, não pode ceder por isso, pelo contrário. Ele é instável e não estável. E na letra E, usa uma linguagem simples e objetiva, sem exageros, também pelo contrário, né? O exagero é muito presente, as hipérboles são muito presentes, né? Acho que os movimentos literários que mais têm hipérbole são o barroco e romantismo. Romantismo mais ainda, mas no barroco nós também temos bastante hipérbole, tá? A linguagem não é simples, pelo contrário, ela é rebuscada, ela é complicada, né? Tem hipérboles, inversões acontecendo, então objetividade não tem, porque como o homem está angustiado, todo confuso, não tem como ele ser objetivo, ele não consegue ser objetivo, tá? Então, por isso, a letra E também não pode ser. Tá legal? Então, por isso, pessoal, gabarito, letra B de bola. Tá bom? Queridos, então é isso. Alguém aí tem alguma pergunta, comentário, sugestão? Pode fazer, tá? Eu finalizo a minha parte aqui. Gente, quer falar alguma coisa, ninguém vai te julgar, prometo. Tá bom? Então tá bom. Então vou encerrar aqui meu compartilhamento e passar para a Lenita. Reginaldo deixou aí você com uma bomba, né? Porque ele falou que num momento de muita instabilidade emocional, como é possível ser claro e objetivo? Como é Pois possível é. escrever uma redação dissertativa argumentativa Pois num momento é. de pandemia, né? Pois é. Você vê que Quase isso. era para ele ser sua equipe, mas Mas, né? Temos quase um novo barroco. Então, pessoal, pois é, né? Inclusive, que bom. Aliás, ele me deixou com uma bomba, mas é bom que eu vou introduzir aqui no final, né, da apresentação uma questão reflexiva aí sobre a questão da objetividade ou não do texto da redação, enfim. Mas vamos lá, gente, vamos começar do começo. Deixa eu parar de ficar dando spoiler, adiantando as coisas. Seguinte, pessoal, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou Lenita, sou professora de língua portuguesa também, redação e literatura. E aí eu vou trabalhar redação com vocês aqui no Instituto Venturo. É o seguinte, deixa eu compartilhar a minha tela aqui.
rapidinho. Então, gente, olha só. Eu, muitas vezes, sou uma idosa confusa com a tecnologia. Então, vocês têm Esse compartilhamento é um pouquinho diferente, fica lá no share um screen. Acho que cadinho foi de isso. paciência É um comigo. verdinho. É porque eu acho que eu fechei o slide aqui. Peraí, vou abrir de novo. Abre. Agora, aí vocês sinalizem aí quando estiver aparecendo. Apareceu, só que isso tem só de abrir pra gente, pra ficar... Eu tô dando F5 aqui. Foi? Foi. Ai, deixa eu tentar ver a cara de vocês aqui agora. Não tô conseguindo. Pronto. Então, gente, vamos lá. Como eu estava dizendo, né? Eu sou Lenita, sou professora de língua portuguesa. Eu trabalho aí há um tempinho com turmas de Fundamental 2, com ensino médio, né? Preparatório para militar, com preparatório para concurso, de modo geral. E aqui a gente vai trabalhar a redação, né? Vamos lá, antes de mais nada, antes de a gente começar a falar de redação, toda vez que eu entro numa sala de aula ou quando eu começo uma aula particular com um aluno de redação, a primeira coisa que a pessoa me vira, que o indivíduo vira para mim e fala o seguinte: professora, olha só, sou burro, não sei escrever nada, entendeu? Não sei nada, não tenho ideia de nada, não quero nada, não quero nada, não quero nada. Não sei nada, socorro, me ajuda. Então é o seguinte, ok, estou aqui realmente para te ajudar, para te dar socorro. Só que existe um pré-requisito para você que quer desenvolver um bom texto, que quer aprender a escrever de maneira melhor, que precisa adequar o padrão da sua escrita, né, ao padrão do concurso, nesse caso do concurso da ESA. Existe um pré-requisito, assim, não adianta, não vai adiantar quase nada todo o cronograma que eu vou apresentar para você, se você não desenvolver esse hábito. Você precisa ser uma pessoa que tem o hábito de ler. Por quê? Como eu li alguma vez em algum lugar, o nada dá origem a nada. Então, para aprender a escrever, você precisa aprender a interpretar e adquirir conhecimento de mundo, para você aumentar o seu leque aí de possibilidades. Então, antes de mais nada, tenha em mente que tudo que eu vou apresentar aqui para vocês agora, em relação à estrutura, eu vou apresentar o cronograma para vocês, né, das aulas de redação, você precisa ter em mente, você precisa ter aí guardadinho no seu coração, que você é uma pessoa que precisa criar o hábito de ler, né, e de adquirir conhecimentos dos mais variados e possíveis. Vamos lá. Então é o seguinte, na aula de redação, o negócio não quer passar, vamos lá, passa. A gente tem o seguinte cronograma. Primeiro, a gente vai falar código de escrita. Gente, parece fácil, mas nem sempre é tão óbvio assim. Vamos lá, vou fazer um teste rápido aqui com vocês. Alguém consegue me dizer a diferença de língua para linguagem dos alunos que estão aqui presentes? Assim, na sua cabeça, mesmo que você não tenha estudado isso em nenhum lugar, em nenhum momento, se a sua vida dependesse disso agora. Então, olha só, ou morre, ou responde certo, ou vai morrer. E aí, você ia morrer? Ou ia conseguir responder a diferença de língua para linguagem? Eu não sei onde está o chat aqui. Parece que todos morreriam. Então, acho que todo mundo morreu, né?
Parece Então, mesmo, né? gente, Achei que o problema era só comigo. não era, não. O que acontece, pessoal? Linguagem, né? Vamos começar falando sobre linguagem. Linguagem é que maneira você vai utilizar para empregar a língua. Quando a gente aprende, isso você já viu em algum momento, inclusive até o Reginaldo falou, quando ele estava fazendo a apresentação dele, sobre linguagem formal e linguagem informal, por exemplo, né? Então, linguagem é que variante da língua você vai utilizar ali dentro daquele determinado contexto. E língua, a princípio, assim, uma pincelada bem básica, né? Porque a gente não está na aula ainda, a gente está só apresentando bem basicamente. Língua seria, a princípio, o idioma que você está utilizando para se comunicar. Ok? Beleza. Funções da linguagem. Todo mundo já estudou funções da linguagem, certo? Gente, responde aí, por favor. Dá oi pra titia. Se não estudaram, vão aprender contigo, né? Vão ter o privilégio de aprender de primeira mão. Não estudaram. Ok, pois é, né? Se não, vão estudar comigo agora. A Funções Júlia da falou que sim lá no chat. Então, gente, as funções da linguagem, né? Elas vão aí, porque vão indicar como os elementos da linguagem vão funcionar, né? Dentro de determinada necessidade, de determinado contexto. A gente vai estudar também o uso dos porquês, que é uma coisa assim que aflige todo mundo, né? Praticamente. As pessoas ficam muito aflitas. Eu não sei como utilizar o porquê. Às vezes é assim, eu comecei uma conversa com uma pessoa que eu não conhecia antes. Aí eu acabo de conhecer essa pessoa e falo assim. Aí a pessoa descobre que eu sou professora de português. A pessoa fala: ai, meu Deus, que legal que você é professora de português. Eu não sei usar os porquês. Me ajuda. É uma das coisas que as pessoas mais falam: me ajuda a usar os porquês. Então a gente vai aprender aí a diferenciar os 4 porquês. Não tem mistério nenhum. Depois que entra no seu coração, não sai mais. Fica super tranquilo. Então o uso dos porquês aí também está dentro do nosso cronograma de estudo de redação. Emprego das palavras, gente. Quando eu falo assim, emprego das palavras, e a gente está falando de emprego das palavras dentro de um cronograma de redação. Alguém faz alguma ideia do que, poxa, o que será que eu vou estudar? Emprego das palavras dentro de um cronograma de redação. Eu acho que eles estão pensando que a taxa de desemprego está bem elevada no país. As palavras estão desempregadas. Tem a ver, né? O que é um emprego? Né? A palavra também tem emprego, gente. Ela também tem trabalho, né? Ela também tem uma função, né? Na sociedade. Ela está indo para alguma coisa. E vale lembrar que é aula, não é palestra, né, gente? Então o pessoal pode participar. Gente, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O que acontece? O emprego das palavras tem a ver com como você usa as palavras de acordo com o significado, de acordo com o valor semântico daquela palavra, inclusive. E aí, vamos lá. Valor semântico. Se eu falo em valor semântico, alguém faz ideia do que seja? Já ouviu falar em algum lugar da vida? Não? Vocês vão ficar me deixando no vácuo mesmo. Ok. Então, olha só. Valor semântico, galera, tem a ver com o significado das palavras. Então, para saber como empregar bem uma palavra, você João precisa Vitor saber... falou que já ouviu falar. Muito obrigada. Isso não quer dizer, ele está igual o Jó, né? Que ouviu falar, mas não... Tá bom, João Vitor. Muito obrigada, tá? Pela sua solidariedade. Obrigada por não me deixar no aí, guardarei no coração. A Júlia também colocou ali, palavras dentro de um determinado contexto. Seria isso, campo semântico? Sim, tem a ver. Gente, alguém me ajuda porque eu não estou conseguindo abrir o chat. Onde é que eu vou? Ali em cima, né, no canto superior direito, tem view? Acho que é view que fala em inglês. Deve ser ver, né? View. Aí, quando você clica,
Aí você tem várias modalidades ali. Ah, já consegui. Não, mas isso é para ver a gente. Você quer ver o chat? Não, vocês eu tava vendo o tempo todo. Era o chat que eu não tava conseguindo ver. Ah, é aqui embaixo, do ladinho de onde você Arrasta o mouse lá para apresenta, baixo, que aí acho que vai aparecer a opção. tem chat. Não, tava aparecendo a opção chat, mas eu tava clicando, não tava aparecendo o chat. Agora apareceu. Ah, beleza. Aí a Júlia comentou mais alguma coisa aí. Já estamos ok. Peraí, gente, eu passei tudo. Senhor, misericórdia, olha essa pessoa. Peraí. Cronograma. Nossa, ficou grande. Boa noite, seja bem-vinda, Luísa. Fique à vontade para falar bastante, participar bastante. Pelo amor de Deus. Lenita, Então, a você gente estava falando de semântica, isso. E aí a gente está falando de semântica, de campo semântico, né? De valor semântico das palavras. E aí, semântica, sim, tem tudo a ver com o significado das palavras. E palavras de mesmo campo semântico, né? Quando a gente está falando de palavras de mesmo campo semântico, a gente está falando de palavras que têm um significado próximo, que uma faz lembrar a outra. Por exemplo, se eu estou falando, sei lá, de sala de aula, palavras que estão dentro do campo semântico de sala de aula não vão ser necessariamente sinônimos de sala de aula, como classe, né? Palavras do campo semântico de sala de aula podem ser professor, quadro, disciplina, certo? Beleza. E o emprego das palavras... Loucura. Loucura, sofrimento. O emprego das palavras, né, está diretamente relacionado com a sua semântica, com o seu valor semântico, né? Nunca viram uma pessoa, por exemplo, que está fazendo um discurso e aí ela quer utilizar uma palavra assim, difícil, né, para parecer mais inteligente, só que aquela palavra difícil que ela está utilizando não tem nada a ver com o contexto do que ela está falando, né? E aí é por isso que é muito importante saber o valor semântico das palavras, né? Pontuação, né, gente? É outra coisa que todo mundo sofre o tempo inteiro. Ai, eu não sei onde colocar vírgula, porque a tia Cocotinha lá, não sei de quando, há 1000 anos atrás, me disse que vírgula toda vez que a gente vai respirar. É uma pausa para respirar. Então, gente, pelo amor de Deus, assim, durante as aulas, quando a gente tiver aula de pontuação, vocês vão entender, vão guardar no coração, vão absorver que pontuação e vírgula, principalmente, né, não está assim totalmente atrelada e diretamente relacionada a essa ideia aí de que a gente precisa de pausa para respirar, né? Tem muitas questões aí sintáticas, né, morfossintáticas, que vão envolver a utilização da vírgula e de outros sinais de pontuação também. Eu falo para os alunos que eu sou asmática. Precisa respirar toda hora. Imagina a pausa para respirar. Parou, peraí. Pode continuar. Pois é, né? Porque em algum momento, né, em alguma época, era assim, uma coisa meio cultural da gente aprender que vírgula era pausa para respirar. Mas sabe, assim, me intrometendo, já que vocês não querem ficar sozinhos, vou me intrometer. Fica à vontade. A pontuação, ela é bastante relativa em outras línguas, né? No inglês, por exemplo, não existem regras como as nossas, né, que são sintáticas, que são morfológicas do emprego. Na verdade, a acentuação, por exemplo, nem tem em inglês. Então, eu acho que é uma influência, né? Assim, que eu não vou colocar aqui como negativa ou positiva, porque senão eu vou demonstrar todo o meu problema ideológico, mas assim, existe isso também, né? Uma linguagem muito dinâmica, e existe esse movimento de transformar a nossa língua numa língua mais dinâmica. Então, a pontuação é uma coisa que quase... A separação silábica aí no inglês, não tem como... Até tem, mas são regras muito, muito, muito simples, né? Então, a galera acha que é assim, bastou respirar e vai com Deus. Aí eu falo para eles, né? Legal, vocês acham, só que vocês são incoerentes. Vocês falam que é para respirar. Ok, mas eu pego a redação de vocês, não tem vírgula nenhuma, então eu morri. Porque eu não respirei.
Pois é. Né? Aquele período gigantesco. 5 parágrafos com um período só. Pois é. Enfim. E aí, vamos lá. Gêneros textuais. Perdão. Tipologia textual, gente. Tipologia textual é basicamente narração, descrição, dissertação e injunção. E a gente vai ver a diferença, né, desses tipos textuais. E os gêneros textuais, gente. Uma coisa também que é muito importante, não só na hora de desenvolver o texto, né, da redação, mas que também aí pode cair em algumas outras questões de prova, é a tipologia, a diferença, perdão, entre tipologia e gênero, que as pessoas confundem muito tipologia textual com gênero textual. E aí vai ficar bem claro, vocês podem ficar com o coração super calminho, que a gente vai ver isso aí ao longo das aulas. E aí, depois que você entender, ninguém te tira mais, né? Vamos lá. O famigerado texto dissertativo argumentativo. Nossa, falou em texto dissertativo argumentativo, a galera treme na base e já pensa, meu Deus, aquele texto horroroso, absurdo, super difícil de fazer, que cai no Enem, que cai em quase todos os concursos. Enfim. Aí, gente, quando você começa a estudar, né, a estrutura, a entender como funciona ali a relação entre os parágrafos, o que cada parágrafo está pedindo, facilita a tua vida. Fica mais fácil você acertar, né? Você entregar para a banca o que ela está esperando de você. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai ver aí os elementos e as fases da narrativa. A gente vai ver as fases do texto dissertativo argumentativo, né? A estrutura, a microestrutura dos parágrafos. Tudo isso a gente vai ver dentro aí das nossas aulas. Gente, outra coisa, assim, que é super importante, que se não tem texto. E não tem texto, e não tem nenhum tipo de texto, que é coesão e coerência. Assim, eu costumo dizer que se o aluno ele desenvolve um texto com coesão e coerência, o resto a gente organiza, a gente desenvolve já com maior facilidade. Coesão e coerência, né, é o básico, é o necessário para você se fazer comunicar. E aí, alguém se habilitaria aí a me dizer o que é coesão, o que é coerência? Os dois são a mesma coisa? Eu costumo dizer para os alunos que a coesão e a coerência ela se dá na vida, né? Exato. Que é muito comum você ver a galera. Falo para eles que a gente está no momento de maquiagem. Eu não gosto de maquiagem. Uso só em alguns momentos. Quando sou obrigada. Mas eu fico brincando com eles, né? Que às vezes a gente vê uma galera assim na luz, que a maquiagem está tão forte que você vê a diferença da cor da pessoa, ou então fica aquele negócio assim, bem vermelho, roxo, parece que a pessoa levou um pouco no bochecha. Eu falo, aquilo ali é incoerente, né, gente? Fica incoerente. A coerência está na vida. E não é à toa que muitas empresas cobram redação como parte daquele teste psicológico. Justamente porque, por meio do texto, a gente consegue verificar muita coisa, hein, galera? A gente fica sabendo muito sobre vocês, né? Pela maneira, né? Proposta de intervenção. Vamos fazer um fuzilamento em massa, né? Essas coisas. Aí Percebe né? perfil do candidato. É exatamente isso, gente. Então, assim, a coesão, ela tem a ver com como você vai ligar as ideias dentro do texto. Você não pode começar um texto falando, por exemplo, que amarelo é uma cor super bacana
que é lindo, que é maravilhoso, você não pode terminar o texto dizendo que amarelo é uma cor que te causa estresse, que é uma cor muito forte, que é uma cor muito viva. Você tem que conseguir correlacionar essas ideias, né? Aliás, você até pode usar essas ideias de maneira oposta, mas você tem que conseguir fazer isso de maneira clara. Senão o texto fica incoerente e fica sem coesão, né? A coerência, gente, é o sentido, é o significado ali que você está transmitindo, né? E realmente, como a Tayana falou, coerência é para tudo na vida, gente. Para tudo. Tanto que ela é tão importante, ela é tão básica, tão elementar para a vida e para o texto também, que é assim que uma pessoa dá algum vestígio de incoerência, todo mundo percebe e estranha logo. Assim como no exemplo que a Tayana deu aí da maquiagem. A incoerência, ela vai atrapalhar totalmente seu texto, a sua vida também, no final das contas. Enfim. E aí, galera, o nosso cronograma também tem planejamento da produção textual. O que acontece? Aprender a fazer um roteiro para a produção do seu texto, lembra? A primeira coisa que eu falei aqui, quando a gente foi falar de redação, foi o seguinte: o nada vai gerar nada. Então, realmente, o aluno vai sentar para escrever do nada, vai ficar difícil, sair nada do nada. Então, a gente aprende a fazer um roteiro, né, para você desenvolver o seu texto, para você pensar nas suas referências, né, para você pensar aí na sua gama de conhecimento, em como você pode aplicar o seu conhecimento de mundo para aquilo ali que está sendo solicitado, né, pela banca. Erros redacionais. Gente, e o engraçado é que quando a gente chega nessa aula de erros redacionais, o que acontece? Todo mundo ri, todo mundo começa a rir, né? Porque a gente pega uns errinhos, né? Umas coisas que você não deve fazer, que a gente vai falando que, ó, não faça isso aqui não é bacana, isso aqui vai te despontuar, etc, etc. Aí a gente pega aí os erros redacionais, né? A gente avisa quais são eles e depois demonstra, né, através de exemplos, quais são os erros redacionais mais cometidos. Aí o que acontece? Todo mundo ri, todo mundo fala, nossa, que absurdo, não é possível que a pessoa foi lá e escreveu isso. Aí, quando a gente pega a redação do aluno e chega em casa para corrigir, adivinha só? Tudo aquilo que você passou as suas horas todas falando ali durante a aula, o indivíduo vai lá e faz no texto dele. Por isso é importante estar presente, né? Estar atento à aula e às questões de erro redacional, porque é bem complicado. E aí, vamos lá. E aí, daqui em diante, gente, desse momento aqui em diante, a gente começa a falar dos parágrafos, né? Das partes estruturais mesmo do texto dissertativo argumentativo. De um modo geral, a gente já sabe que o texto dissertativo argumentativo ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O texto dissertativo tem essa estrutura básica. Só que aí, quando a gente se aprofunda em cada uma das partes, né? Quando a gente aprende o que fazer em determinado parágrafo, em cada parágrafo, a sua chance de desenvolver um texto com pontuação alta fica muito, 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 muito grande. Então, entender como funciona a microestrutura da introdução, a microestrutura do desenvolvimento e a microestrutura da conclusão, claro, né, que num conjunto de outros esforços sobre conhecimento de mundo, sobre suas práticas de leitura, né? Tudo isso reunido, tudo isso em conjunto, vai te ajudar aí a ser uma pessoa que não pega um texto e pensa, meu Deus, vou morrer, não sei escrever. Certo? E aí a gente vai falar também dos conectivos, do valor semântico dos conectivos, né? Os conectivos são os caras que vão te ajudar a estabelecer aí a coesão entre as ideias do texto, a coesão entre as ideias dos parágrafos do texto, e também as estratégias argumentativas. Vamos lá, o texto é dissertativo argumentativo. E qual é a maior dificuldade das pessoas, de um modo geral?
é desenvolver a argumentação. Já reparou? Por exemplo, quando você está, sei lá, numa discussão sobre qualquer assunto, vamos supor que você está tentando convencer sua mãe a te deixar sair. Ela não quer te deixar sair, você está lá tentando convencer sua mãe a te deixar sair. E aí, você fala, poxa, aí você vai usar lá seus argumentos, né? Que é o argumento que quase todo mundo usa, não importa a idade, enfim. Você chega lá, isso atravessa gerações, não tem jeito. Mãe, eu quero ir para tal lugar. Você fala não. Você fala, poxa, mãe, mas todo mundo vai. É super seguro. Todo mundo vai. Aí sua mãe fala o quê? Você não é todo mundo. E aí, esse é o argumento da sua mãe. Você não é todo mundo. Vamos lá, você fica satisfeito com esse argumento? Você engole e aceita esse argumento de primeira? Mas é bastante coerente esse argumento. É coerente. É bastante. É mais vindo da mãe. Bastante aristotélico, né? Porque não é todo mundo. Você Realmente. não é todo mundo. É até, pois é bem reflexivo. Mas aí você aceita de primeira, de cara? Não, você vai o quê? Contra-argumentar, né? Você vai falar, mas mãe, eu não saio de casa. Aí você usa um argumento melhor ainda. Mãe, eu não saio de casa. Enfim, até dentro de casa com a sua mãe ou com qualquer outra pessoa que você queira convencer de alguma coisa, você estabelece ali uma relação de argumentação. O que a gente não está acostumado a fazer, de um modo geral, é apresentar provas, indícios coerentes que deem respaldo para a nossa argumentação, de um modo geral. E é essa a maior dificuldade que a gente costuma encontrar quando vai desenvolver um texto. Por exemplo, se a gente pega, vamos pegar aí um dos temas dos últimos temas de redação da ESA, que foi a importância da doação de órgãos, por exemplo. Aí, assim, né? Se é uma pessoa que é a favor da doação de órgãos, ela fala, porque, nossa, é muito legal, porque salva vidas, é muito importante. Se você for uma pessoa bacana, você vai se solidarizar com a pessoa que está viva e está precisando dos seus órgãos. Tá, só que só isso, só dizer que as pessoas que dão órgãos são bacanas, são legais, não é suficiente para o cara da banca que está avaliando a tua capacidade argumentativa, né? Só isso não é suficiente. Então, você precisa dar respaldo a esse seu posicionamento. E para conseguir dar respaldo aí a nossa argumentação, né? Para fazer com que a nossa argumentação não seja vazia, não seja fraca, não seja facilmente quebrada, a gente vai aprender aí operadores e estratégias argumentativas, tá? Um deles é a relação de causa e consequência, que é um dos mais utilizados, mas a gente também vai ver outros operadores e estratégias argumentativas. Vamos lá. E a gente também vai falar um pouco sobre os pressupostos e subentendidos, que são relações que têm tudo a ver também com semântica. Basicamente, galera, pressuposto e subentendido é aquilo que você diz, mas não está totalmente implícito. Por exemplo, explícito, perdão. Se eu chegar para vocês e falar assim, nesse momento, você falar, gente, olha só, hoje eu não vou tomar banho. Aí vocês vão pensar, nossa, que nojo. Mas ok. Se eu falar, hoje eu não vou tomar banho. A partir do momento que eu digo, hoje eu não vou tomar banho, fica subentendido o quê? Que nos outros dias eu tomei banho, certo? Então, é só um exemplo básico aí de como funcionam mais ou menos os pressupostos subentendidos que a gente vai ver nas aulas seguintes. Certo, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês vão me deixar no barco de novo. A Luísa tinha falado uma coisa sobre coesão, quando você estava explicando coesão lá no chat. Não sei se você chegou a ler. Então, meu chat não está abrindo. Eu não sei por quê. Desde aquela hora, ele fechou, não abriu mais. Caramba. Mas aí você pode ler para mim aí? Ela diz assim, a coesão é a ligação entre as partes do texto realizada por meio de conectivos, alguns advérbios. A coerência se mostra quando um texto tem sentido, as ideias. Não sei se ela falou aqui, as ideias. É um pouco disso, né?
pouco que Sim, você sim. falou. É exatamente isso. Uhum, Muito bom. uhum. Muito bom, Luísa. Vamos para o próximo, então. Vamos lá, gente. Aí agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a redação da ESA. O que acontece? A gente tem aí vários critérios de correção para a redação da ESA, mas hoje eu separei só os principais. A gente vai ver com mais detalhes ao longo das outras aulas. Vamos lá, gente. Quais são as principais características? E aqui eu coloquei também um pouco das maiores dúvidas dos alunos quando a gente começa a falar de redação da ESA. Por quê? Porque, no geral, quase todo mundo tem mais contato, né, com o modelo Enem. E, assim, a redação da ESA tem algumas peculiaridades em relação à redação do Enem. Primeiro de tudo, né, aí nas principais características, o título, ele é obrigatório, né? Ele é obrigatório e, além de ser obrigatório, ele vai ser analisado com todo cuidado, tá? Então, ele constitui um critério de avaliação importantíssimo para a sua redação. Então, tem que ter título. Uma das principais características é tem que ter título, tá? Outra coisa que também é muito, que os alunos apresentam muitas vezes, como dúvida. Ah, professora, mas o título conta como linha? Não, o título não conta como linha. Tanto que lá na prova, né, quando vem a folha de prova, o título tem uma linha separada. Então, o título não vai contar como linha, tá? Mínimo 20 linhas, máximo 30 linhas. E, pessoal, diferente do Enem e de alguns outros concursos, vamos olhar com muito cuidado aí para essa quantidade de linhas. Porque a questão visual do teu texto na ESA vai contar muito. Então, assim, questão de margem, questão de demarcação dos parágrafos, isso tudo conta muito para eles. A apresentação visual do teu texto vai contar. E aí, vamos lá. A proposta de intervenção, gente. A gente vai falar um pouco sobre as temáticas que têm aparecido aí nas últimas provas da ESA, nos últimos anos. Algumas delas podem aparecer com uma deixa para proposta de intervenção, mas ela não é obrigatória e não tem toda aquela parafernália que tem na redação do Enem, por exemplo. Só que ela pode ser uma ferramenta para fortalecer, para auxiliar a conclusão do seu texto, tá? Então, ela não significa que ela é proibida, nem que ela é totalmente descartada. Eu vou entrar numa aula agora, cara, eu tô na merda. Acabei de dar uma aula, acabei de gravar uma aula, vou entrar numa outra, porque eu coordeno com o curso da ESA. Opa! Tudo bem, acontece. Estou falando aqui que eu estou cansadíssima para um amigo. E aí, o que acontece? Como eu ia dizendo, a proposta de intervenção, ela pode aparecer como ferramenta para auxiliar, mas ela não é obrigatória, como é obrigatória no Enem, por exemplo. E aí, o que acontece, galera? Como a proposta de intervenção não é obrigatória, até porque nem todos os temas que vão aparecer na ESA vão exigir propostas de intervenção, ou vão dar deixa para a proposta de intervenção, você precisa deixar claro o seu posicionamento na conclusão e reafirmar a sua tese na conclusão. E aí, esses dias, um aluno meu, até que está estudando para a ESA, ele falou assim, professora, fiz a minha redação, eu acho que agora a senhora vai amar a minha redação. Porque eu coloquei uma pergunta na conclusão. Como assim? Meu Deus. Na conclusão. Na conclusão. E aí, o que acontece? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não estava falando aqui que o texto dissertativo argumentativo, né, aquele que você precisa aí defender o que você pensa, defender a sua tese através de argumentos muito bem formulados, né, com respaldo, isso e aquilo. Pois é, se você passa o seu texto todo, né, gastando a sua energia inteira aí, utilizando um repertório, utilizando técnicas argumentativas, utilizando tudo isso para convencer o outro de que a sua tese é confiável, você chega no parágrafo de conclusão
e lança uma pergunta e coloca tudo que estava para trás em xeque, então, no parágrafo de conclusão, minha gente, já vou falar hoje, e eu vou repetir isso muitas vezes ao longo das aulas, porque a gente fala, mas eu não sei o que acontece. Enfim, mas eu vou repetir muitas vezes ao longo das aulas, né, que o parágrafo de conclusão, ele exige a reafirmação da tese e a síntese das ideias que você apresentou ao longo do texto. Então, não me venha colocar em questionamento, não coloque em xeque tudo aquilo que você defendeu ao longo do texto, no parágrafo de conclusão, por favorzinho, ok? Então, vamos lá. A princípio, é isso. Guardar no coração. Título obrigatório. Não esquece do título. Mínimo 20 linhas, máximo 30. Respeita direitinho, tá? Essa questão aí das linhas, porque perde alguns décimozinhos lá com a questão da apresentação visual do texto. A proposta de intervenção não é obrigatória, mas se o tema deixar uma deixa para você fazer proposta de intervenção, você pode colocar, né? Mas não é obrigatório. E sem perguntas no parágrafo de conclusão. Inclusive, se você fizer alguma pergunta ao longo do texto, no parágrafo, nos parágrafos, né, de desenvolvimento e no parágrafo de introdução, você precisa responder essas perguntas, tá? Ao longo do seu texto aí. Não é para deixar nada no ar, não é para deixar nada assim, né, sem resposta. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco agora de repertório, tá? E aí, pessoal, eu estou falando de repertório em redação. Quando eu falo de repertório para a construção de uma redação, vocês pensam em quê? Vocês pensam que eu estou maluca? Vocês não pensam em nada? Vocês pensam em alguma coisa? O que vocês pensam quando eu falo de repertório? Meu chat não quer abrir. Alguém falou alguma coisa aí, gente? Então, galera, o que é repertório? Vamos lá. Eu não falei para vocês bem no início que quando a gente está se preparando para produzir um texto, né? Quando a gente está se preparando para escrever sobre qualquer coisa, a gente precisa ter uma bagagem de leitura, certo? Porque o nada vai dar origem a nada. Então, todo mundo que escreveu ou que escreve alguma coisa leu alguém. A gente estava falando aí em literatura, né? Todo mundo que escreveu alguma coisa leu alguém que veio antes. A gente pode reparar nas escolas literárias, né? E o repertório é o conjunto de informações culturais, né? É o conjunto de informações históricas, de informações de outras disciplinas, que você tem aí guardado no seu arquivozinho de ideias, na sua gama de conhecimento, você vai utilizar na hora de escrever o seu texto. E aí, quais são, na verdade, os principais ganchos aí que facilitam para a escrita da redação da ESA? 1. Alusão histórica. 2. Fatos sociais. Então, assim, uma estratégia argumentativa, né, é a alusão histórica. O que seria a alusão histórica? Fazer menção a algum acontecimento histórico para dar respaldo ali à tua argumentação. Então, para a ESA, lança a mão da alusão histórica, que é que você tem grande chance de fazer o gol. E os fatos sociais também, gente. Só que assim, fato social, vamos entender aqui o que é fato social. Fato social não é você pegar a história que aconteceu ali com a tua vizinha e usar como exemplo para a redação, que a gente também tem muita mania disso, né? De partir de premissas individuais para usar aquela única premissa individual ali isolada como regra para tudo. Não rola, você vai estar enfraquecendo demais a tua argumentação. Fato social tem que ser uma coisa que seja de conhecimento de todos, né?
e que não seja um fato isolado que aconteceu com uma pessoa. Só tem que ser uma coisa que tenha acontecido, que aconteça de maneira recorrente e que, além de acontecer de maneira recorrente, tem que ter provas de que essa coisa aconteceu de maneira recorrente, né? Então, a gente lança a mão da alusão histórica e dos fatos sociais dessa maneira, para dar respaldo à nossa argumentação, para não ficar só nas nossas palavras. Porque a gente tem que entender outra coisa também. Agora, vamos mexer um pouquinho com o brio de vocês. A sua opinião, nesse momento aqui da escrita do texto, a sua opinião crua e simples, ela não conta muito. A sua opinião, assim, ok. Sua opinião sem respaldo, sem alguém importante, sem uma citação de autoridade, sem um dado estatístico, sem um fato social comprovado, né? Um fato social recorrente comprovado, ou sem uma alusão histórica, a sua opinião, só pela sua opinião, não vale muita coisa, desculpa aí. Nesse momento aqui, pelo menos, da escrita, da redação para a banca da ESA, tem que te dar essa notícia desde já, certo? Outra coisa muito importante também, gente. Voltando a falar de coesão e coerência, tá? A coesão e a coerência, a gente já sabe que são importantíssimas, que não tem texto sem elas. Mas você precisa, e é isso, e é essa a proposta, né, do curso, a gente vai aprender a fazer isso junto. Você precisa aprender a desenvolver a capacidade de deixar o seu texto, de deixar a sua coerência e a sua coesão claros, límpidos, transparentes no seu texto. Porque o que acontece? Às vezes, o que você está escrevendo ali faz todo sentido do mundo para você. Você escreveu e leu e falou, nossa, está maravilhoso, entendi tudo. Aí eu vou lá e corrijo o seu texto. Aí quando eu vou lá e corrijo o seu texto, para mim não está tão claro assim. Falou, olha, essa ideia aqui está desconexa. Ela apareceu aqui no texto no meio do nada, não tem nenhum elemento de conexão aqui com outras ideias que você apresentou antes. E aí a pessoa vem e tenta te explicar o que ela quis fazer oralmente. A ideia não é essa. A ideia é que a sua escrita esteja totalmente clara, até porque lá na hora da prova, na hora da correção da redação, você não vai estar do lado do cara da banca explicando para ele o que você tentou dizer ali. Então, o seu texto precisa ser totalmente claro. Então, a coesão e a coerência precisam estar totalmente límpidas e transparentes dentro do seu texto, mas relaxa, que a gente vai aprender a fazer isso junto, tá? Vamos lá. E aí, como a gente está falando aí da estratégia quanto ao repertório, a gente tem sempre que verificar qual das estratégias vai se adequar melhor ao tema que está aparecendo ali para gente, certo? Vamos lá. Vamos pegar um tema bem basicão, assim, bem aleatório, só para usar como exemplo. Se eu falo de degradação do meio ambiente, vocês achariam mais viável utilizar a alusão histórica ou fato social? E como? Alguém se habilita? Alguém teria coragem aí de dizer o que faria? Normalmente, quem faz isso gosta da alusão histórica, né? Mas o João Vitor falou que fatos sociais. Pois é, eu também pensei. A primeira coisa que eu pensei foi a alusão histórica. Mas aí, João Vitor, você diria para a gente um exemplo de fato social? Como você aplicaria isso? Fato social também é possível, tá? Não é só porque a gente disse que a alusão histórica seria o que as pessoas fazem geralmente, não significa que os fatos sociais estão proibidos nesse tema, não. Ele falou alguma coisa aí, gente? Não, por enquanto não. Então tá bom. Então vamos avançar. Normalmente... mas aí, quer dizer, vamos avançar não, na verdade. Se a gente está falando de degradação do meio ambiente, a gente quer fazer uma alusão histórica, normalmente, né, a gente pensaria no quê? Quando foi, vamos aqui tentar pensar junto. Quando foi que
a destruição do meio ambiente, assim, começou a acontecer de maneira a partir de qual marco? Lenita, Oi. rapidinho, João Victor respondeu aqui, ele botou fatos sociais seria meio que a população sem educação devastando o meio ambiente dia após dia. Tá adequado também. Assim, de maneira geral, tá adequado. Beleza, João Vitor. Obrigada aí. E aí, mas aí, como eu estava dizendo antes, aconteceu, né, um momento histórico em que muita poluição foi lançada no planeta de uma vez só, numa escala muito maior do que acontecia antes. Assim, o homem sempre mexeu no meio ambiente, etc. A questão do progresso, que vem sendo discutida há muito tempo, enfim. Mas tem um momento histórico em que a poluição começou a acontecer de uma escala muito maior. Alguém se arriscaria a dizer qual foi? Ninguém falou? Então, na Revolução Industrial, galera. Na Revolução Industrial, a gente tem muitas máquinas produzindo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mexendo no meio ambiente de maneira que não acontecia na mesma proporção que passou a acontecer a partir do momento aí da Revolução Industrial. Então, uma alusão histórica que caberia aí seria o momento da Revolução Industrial, por exemplo. Beleza? Vamos que vamos, então. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouco agora das temáticas, né? Dos temas que apareceram aí nos últimos anos como proposta de ação da ESA. Oi. Lenita, você viu que eu não sei aqui, porque minha tia falou comigo na hora, mas o João Vitor colocou assim, eu não sei se está certo, mas no período da corrida armamentista, por exemplo, na briga entre União Soviética e Estados Unidos. Eu só não entendi por que você botou a União Soviética com letras minúsculas. Brincadeira. E Estados Unidos com letra maiúscula. Não entendi. Foi intencional? É o quê? Estilístico? Ele falou que é o corretor e botou kkkk. Esse corretor aí deve ser norte-americano. No mínimo. No mínimo. Ah, tudo bem, tudo bem. Te perdoo, tá? Te perdoo. Avisa o corretor que siga. Muita coincidência, tem. Muita coincidência, eu não sei não. Enfim, gente. Então, sim, mas aí, João Vitor, respondendo a sua pergunta, no momento que a gente tem a corrida armamentista, né, a gente já tem a indústria produzindo essas armas e tudo mais, né, há muito tempo. Eles não começaram a produzir. Então, inclusive, se não tivesse revolução industrial, não haveria corrida armamentista no futuro. Porque para ter a corrida armamentista do jeito que aconteceu, né, nesse período aí da Guerra Fria, a gente precisava de uma produção em massa dessas armas. E sem revolução industrial, a gente não tinha reprodução em massa, certo? Respondido? Tá tranquilo? Beleza, então. E aí, gente, como eu estava falando, vamos dar uma bisoiada aqui agora nos últimos temas, né, nas últimas temáticas da ESA. O que acontece? Basicamente, pelo que a gente pode observar aí nos últimos anos, a gente tem dois viés. Filosófico-reflexivo e o que traz problemas sociais. E aí, quando a gente fala de propostas de intervenção, né, eu falei para vocês quando utilizar proposta de intervenção ou não, é quando aparecem problemas sociais, tá? Se aparecer problema social, aí você pode ou não utilizar a proposta de intervenção. Quando o tema é filosófico reflexivo, não fica tão fácil assim de se introduzir uma proposta de intervenção, né? Enfim, mas vamos observar aí comigo. Aliás, vocês conseguem enxergar com clareza a diferença entre um tema filosófico reflexivo
em um tema que apresenta somente um problema social? Isso para vocês, assim, tá muito claro, tá muito de boa? Se responderem, me avisa, tá? Porque no chat não quer abrir por nada. Nada? Então, Por vamos lá, enquanto, não. Continua aí, a gente te avisa se alguém falar no chat. Bom, É porque eles estão escrevendo, né? Aí demora Aí às vezes demora. demora. Aí, vamos lá. Os temas filosóficos reflexivos vão trazer questões que têm a ver com a subjetividade, com as relações humanas, tá? Com as relações interpessoais. E os problemas sociais, né, autoexplicativo, vão trazer questões de problemas sociais. Vamos lá. Vamos observar aí os temas dos últimos anos. Em 2017, a gente teve aí desafios da doação de órgãos no Brasil, como eu mencionei com vocês aqui há pouco tempo atrás. E aí, olha só, em 2018, a gente tem o seguinte tema: a ambição, legado da condição humana ou apenas miséria da humanidade? Eu amei esse tema. Maravilhoso. Maravilhoso. Em 2019, a gente tem a prática... Ih, acabou saindo junto ali. A prática da empatia no mundo moderno. E aí, olha lá, gente. Em 2017, né, a gente tem aí um tema de problema social, né? Desafios das doações de órgãos no Brasil. A gente está falando aí de um tema que está mais voltado para o problema social, né? De uma questão que precisa ser resolvida, que pode apresentar uma proposta de intervenção bem clara, né? Agora, quando a gente fala de ambição, quando a gente levanta, né, essa questão aí de a ambição ser um legado da condição humana ou apenas miséria da humanidade, é totalmente filosófico e reflexivo, né? É uma pergunta, mesmo que indireta, né? É uma pergunta retórica, que não admite uma resposta pronta e direta, que é uma resposta que exige uma resposta totalmente reflexiva. Aí vamos lá. O que eu falei para vocês no início da aula? Você precisa ler, você precisa aumentar o seu conhecimento de mundo, tá? As técnicas, as maneiras de construir a sua argumentação, você vai aprender junto comigo. Mas aí vamos lá. Eu te ensinei bonitinho lá ao longo das aulas as técnicas, né, os métodos argumentativos. E aí chegou na hora da prova, você encontrou esse tema aí, ó. A ambição, legado da condição humana ou apenas miséria da humanidade. Só que se você é uma pessoa que não lê, não tem conhecimento de mundo, não aumenta aí, né, o seu leque de percepção, de perspectiva das coisas, mesmo conhecendo muitas técnicas, você vai ter muita dificuldade. Você vai tomar aquele baque e pensar: meu Deus, o que eu faço agora? Não sei escrever. Por quê? Porque é o que eu falei, realmente nada dá origem a nada. Então, mesmo que você aprenda as técnicas, né, que isso a gente vai fazer, você vai aprender as técnicas, você vai aprender como desenvolver a sua argumentação, como colocar a sua ideia dentro da estrutura, né, dentro da formatação que o texto exige. Porém, a sua parte é desenvolver e adquirir conhecimentos necessários para que você possa discutir reflexões como essa. Certo, pessoal? Beleza? Então, e aí, galera? O que acontece? Como a gente está falando aqui de tema filosófico, reflexivo, né, de coisas que fazem a gente
ter mais um trabalhinho, que não é uma coisa tão óbvia, tão simples e clara. E hoje a gente falou bastante de literatura também, certo? Eu queria falar duas coisas com vocês sobre as características sobre quando aparece um tema filosófico reflexivo. A gente viu como funciona o texto literário. Então, o que acontece? O que pode acontecer? Você pensa, poxa, um texto ele é reflexivo, né? Ele não é tão óbvio. Então, significa que eu posso sair enchendo o meu texto de metáforas, de reflexões e de perguntas retóricas e etc, etc, etc? Não, né? Então, mesmo que eu tenha a presença de um tema de cunho filosófico, não significa que eu tenha permissão para fugir da estrutura padrão do texto dissertativo argumentativo. A gente não está falando de um texto literário. Texto literário é o que você vai ver lá com o Reginaldo, que é o texto que tem literariedade, etc, etc, certo? O texto dissertativo argumentativo não é um texto que vai ser composto majoritariamente de literariedade. Pode aparecer uma coisa aqui ou outra ali, mas ele é um texto dissertativo argumentativo, então ele tem outra pegada. Mesmo que eu tenha um tema de cunho filosófico, ele tem outra pegada, certo? E aí, o que eu já falei para vocês, mas eu vou repetir, né? Deixar questionamentos em aberto no final do texto não cabe neste contexto aqui. Não cabe, não cabe. Você vai perder muita pontuação em relação à estrutura, tá? E aí, o texto de cunho filosófico, ele é reflexivo. Então, vou lotar meu texto de linguagem conotativa. Não, não vai. Você pode, sim, formular uma frase ou outra para validar essa reflexão, que tenha uma pegada conotativa, sim. Mas o seu texto não pode ser todo composto de linguagem conotativa. Você não está falando de texto literário, você está falando de um texto artístico, não é uma escrita artística, né? Enfim, mas textos de cunho filosófico, eles podem te trazer outras possibilidades que um texto que apresente simplesmente um problema social não te traz, né? Que possibilidades são essas? Você pode usar um repertório maior, você pode lançar mão de mais autores, você pode mencionar como argumento de autoridade, né? Autores de literatura, você pode mencionar como argumento de autoridade artistas, música, né? Um texto reflexivo, filosófico, ele te traz essa possibilidade, né? Te traz mais essa possibilidade que um texto que envolva diretamente a resolução de um problema social. E ele também te possibilita a demonstração mais livre de capacidade reflexiva argumentativa. Certo? Então, pessoal, e aí, já que a gente está hoje falando de literatura e de redação, né? Eu trouxe aqui para vocês um poeminha muito tranquilo, né? Por quê? Porque, assim, toda vez que eu não conheço muito bem o meu público, que eu quero trazer alguma menção literária, eu não trago um parnasiano. Eu trago um modernista, que é o que eu fiz agora. E aí... Não apareceu pra gente ainda. Aí, o bicho maravilhoso. Pois é, esse poeminha eu conheci, eu acho que eu estava na 3ª série na escola. É do Bandeira, não é? É do Bandeira, exato. E aí, assim, ele é uma linguagem que alcança todo mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse poema na escola, eu estava lá no Fundo 1 ainda, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma lidinha aqui no bicho, né? No tempinho que ainda nos resta. E vamos tentar conversar um pouco e tentar pensar sobre como a gente poderia lançar mão de um poeminha como esse aí dentro da construção do nosso texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. Um bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava.
engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. É aquele poema que a E gente aí? faz um minuto de silêncio, né? Que não tem o que... Pois é. Me arrisco a Então, assim, dizer que, de repente, tá. o tema seria social, né, Lenita? Sim, Mais puxado exatamente. para Sim, o social exatamente. do Aí, que É para o isso aí. filosófico. Não Isso que faz a ponte com o que eu fácil, falei né? também. então, nesse caso aqui, a gente está falando. Vixe, travou aqui para mim. Ai, meu Deus. A gente está te ouvindo. Pronto, voltou. É, tô te ouvindo. Aí fala, faz a ponte. Não, que aí essa parte questão da crítica social mostra que pode aparecer na literatura, um texto argumentativo, né? É uma temática que pode ser abordada de várias formas. Exatamente. Então, assim, eu acabei de falar com vocês aqui agora que o texto dissertativo argumentativo, né, você não vai escrever de forma literária, mas significa que eles estão totalmente Tá que não, travando né? um pouco. Existe Travou um aí. pouquinho. Volta aí. Mas significa que... Foi? Só o finalzinho que falhou um pouco. Agora travou tudo. Agora a gente está te ouvindo bem, Lenita. Foi agora? Uhum. Pode ir. Show. Então, exatamente isso. Aí eu trouxe para vocês esse poema no final, porque para a gente ter ideia de que as disciplinas estão interligadas, né? Não significa que porque eu não vou escrever um poema no meu texto, significa que eu não posso lançar a mão, que esse poema não vai me trazer uma reflexão, que esse poema não possa virar a discussão de um possível eixo temático para uma questão de problema real, que é o que costuma cair aí na nossa prova, certo? Se você já é uma pessoa que tem acesso a esse tipo de conhecimento, a tua argumentação fica mais rica, certo, pessoal? Certo. Aproveitar que a Lenita deu uma travadinha ali. João Victor e Júlia, né? Júlia, sejam convidados aí para o próximo aulão, que vai ser de matemática. Eu vou estar presente. Já dei uma aula uma vez com o Nilber Fernandes, que vai ser professor de vocês. Interessantíssima, Lenita. A gente fez uma aula em que, e Regi, né? Eu e o Nilber, nós trabalhamos matemática, geometria, né? E cubismo. Foi muito legal. Os princípios, ele deu toda a teoria, e eu mostrando isso na literatura. Legal. Nos quadros, primeiro, né? Para ficar mais visível, Uhum. depois nos poemas. Foi muito legal. Maneiro, maneiro. Foi um aluno que a gente fez muito interessante. Qual será a data, João Victor? Então, vai ser agora na quarta-feira, tá? Hoje é 12, 13, 14, né? Dia 14. E aí, o encerramento vai ser na segunda-feira que vem comigo, e aí eu venho como coordenadora, né, pedagógica do curso, falando para vocês todos os detalhes sobre o edital, tá? Legal, né, Júlia? Parece também. Seja muito bem-vinda sempre. Sobre, enfim, todo o edital, tudo o que o concurso exige, toda essa questão mais burocrática, a gente vai bater um papo sobre isso, e sobre como que vai ser o nosso relacionamento, que eu vou estar bem perto de vocês, acompanhando vocês nesse período. Você tinha acabado, Lenita? Porque você deu uma travada, eu aproveitei para dar um recadinho final. Não, tá ótimo. Tinha acabado sim. Eu ia só me despedir mesmo e passar. Uma travadinha Travou de novamente, novo. né? Enfim. Se despede, porque travou um pouquinho. Acho que agora dá para você se despedir e a gente encerra. Travou de novo. Enfim. Vou me despedir pela Lenita. E espero que vocês tenham curtido e venham mais vezes. Tá? Lenita tá me travando ali, mas graças a Deus não travou durante a aula, né?
Foi só agora. Uhum. Então tá bem, gente. A gente pode ir saindo, Valeu. porque aí o Diego, que tá com a gente aí mediando, ele vai encerrar tudo, tá? Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, gente. Até Obrigado. Valeu.